Bom dia! Aula de Ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre a estrutura da pele humana, tá? Antes eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de verso número 11, questão 1 e questão 15. Esse conteúdo está no capítulo 6 da apostila, página 22, 23 e 24. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de estrutura da pele, né, a gente está, na verdade, falando de um órgão, né? Aí, para quem não sabe, a pele é um órgão do corpo humano, é considerado um órgão, tá? Apesar de não ter, digamos, morfologicamente, né, essa visão, mas ela é considerada um órgão e ela tem uma característica bem interessante. É o maior órgão do corpo humano, de longe. Um segundo órgão que chegaria às dimensões da pele fica assim com uma discrepância muito grande, tá? Porque a pele constitui todo o nosso corpo, né? Envolve todo o nosso corpo, e ela não é só essa parte superficial que nós observamos, como nós vamos ver hoje na estrutura desse órgão. Antes da gente começar a falar da estrutura desse órgão, é importante a gente saber que a gente não vai ver funções da pele hoje. Pode ser que a gente falhe um pouco sem querer, mas nós vamos ter uma aula específica para falar das funções que a pele exerce no nosso organismo, ok? Então vamos lá. Quais são as estruturas da pele, né? Basicamente a pele é dividida em epiderme, derme e hipoderme, tá? Então aqui já fica uma curiosidade. Professor, eu sempre achei que eram só duas camadas, epiderme e derme. Não, é errado. Na verdade, nós temos uma terceira camada, que é a hipoderme, tá? E um outro conceito errado que os alunos têm muito, que é muito comum, é de achar que a hipoderme está localizada entre a epiderme e a derme. Isso também é um conceito muito embutido na cabeça dos alunos, que é errado. Na verdade, a hipoderme é a camada mais profunda da pele. Ela não está ali localizada entre a epiderme e a derme. Por que se tem muito esse conceito errado? Porque a hipoderme ela tem uma das funções de amortecer contra choque, essas coisas. Então, por os alunos acharem que ela estando entre a epiderme e a derme, eles acreditam que aquilo vai evitar o impacto das duas camadas. Mas na verdade isso é um conceito que vem de muito tempo atrás e que alguns livros pregavam isso, era um conceito errado, mas que hoje a gente já sabe que o correto é que a hipoderme seja a terceira camada, a camada mais profunda da pele, tá? Então vamos lá. Já que nós temos essa ordem, né, epiderme, derme e hipoderme, vamos seguir essa ordem. E dentre as três camadas, a que a gente mais tem conteúdo para discutir é justamente a da primeira camada, porque é a maior camada, né? É a camada mais superficial, que é a camada da epiderme, ok? Então vamos começar por ela para que a gente tenha tempo suficiente para debater todas as suas subdivisões. Então eu já informei para vocês que a epiderme é a camada mais superficial da pele e ela vai ser formada por uma lâmina basal, né? Aonde nós vamos encontrar a sua primeira característica. É na epiderme que nós temos os melanócitos, né? O que são os melanócitos? São células que vão produzir a melanina. Então, na epiderme nós temos os melanócitos, que têm células especializadas em produção de melanina. E o que é melanina, professor? Melanina é o pigmento, é a pigmentação que vai dar coloração à nossa pele, ok? Também na epiderme nós vamos ter ali os seus anexos, vamos ter a produção de unha, de pelos. Quando eu digo produção, tomem cuidado. Eu estou querendo dizer que é ali que elas vão se desenvolver. Então eu tenho unhas, pelos e algumas glândulas, como glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Professor, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas e inclusive os pelos, eu já vi em alguns livros que são lá na derme. Ok, correto. Só que eles começam a sua produção na derme, mas eles são visíveis aonde? Na epiderme. Então tomem cuidado com isso. Então na epiderme eu tenho ali a visibilidade de unhas, pelos e glândulas sebáceas e sudoríparas. Porém,
elas estão localizadas lá na derme, beleza? Então isso é uma pegadinha, tomem cuidado com esse conceito. E, gente, como eu falei que a epiderme é uma camada muito grande, ela é subdividida em camadas, especificamente em 5 camadas, tá? Quais são essas 5 camadas? Nós temos a camada córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. Então, antes da gente especificar essas 5 camadas, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 6. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês descrevam detalhadamente o que são essas 5 camadas da epiderme e quais são as suas funções. Tem tudo na apostila e tudo nós vamos ver na aula de hoje. Obviamente que eu vou citar aqui na aula as principais e mais importantes características de cada camada da epiderme, tá? Então vamos lá. Vamos começar também respeitando uma ordem, a ordem que vai da parte mais superficial para a parte mais interna. Primeira camada da epiderme é a camada córnea, tá? Aonde nós vamos ter uma constituição dessa camada córnea de células mortas, tá? Ou seja, células anucleadas, células que não apresentam núcleo. Essas células são achatadas e elas vão ter uma função específica de proteção e também de evitar a desidratação. Então a gente consegue perceber aí por essas definições que é essa camada aqui que a gente tem contato direto com o meio externo do nosso corpo. Abaixo da córnea nós temos a camada lúcida. A camada lúcida, ela também vai ter células anucleadas, sem núcleo. É uma camada, digamos, formada por maior concentração de queratina e isso explica onde nós temos maior concentração de camada lúcida. Na palma da mão e na sola do pé. Nossa pele é bem mais espessa, bem mais grossa, justamente por causa desse atrito excessivo. A terceira camada é a granulosa, onde nós vamos ter células poligonais, forma de polígono, e elas já vão ter presença de núcleo. E por ter presença de núcleo, ela vai ter uma barreira proteica muito grande na sua membrana, evitando assim a desidratação e evitando também a invasão de substâncias, de invasores, agentes, né, químicos, biológicos, seja lá o que for. Abaixo dessa camada granulosa, nós temos a camada espinhosa, tá? Que é formada mais ou menos entre 10 e 40, depende da região do corpo que ela é encontrada, por fileiras de células cúbicas, tá? Ou seja, são células formadas em cubos que também vão ter uma função de proteção e também tem a presença de núcleo nessa célula, núcleo já arredondado, tá? Depois nós temos a última camada da epiderme, que é a camada basal. Ela é a camada que vai fazer ligação, na verdade, com a derme da pele, tá? Essa camada é a camada mais profunda, ela é formada por uma única fileira, uma única exclusiva fileira de células prismáticas e é ali, nessa camada basal, aonde vai ocorrer a divisão celular. Ou seja, é ali que vai ter a reposição de células, de troca de células epiteliais, porque é onde vai ter uma intensa divisão celular, ok? Depois da camada basal, a gente encerra a epiderme e aí nós temos a ligação com a derme, a segunda camada da pele, da estrutura da pele, epiderme, derme e hipoderme. Na derme é onde nós vamos ter uma formação em conjunto com tecido conjuntivo. Então a gente diz que a derme ela é tecido conjuntivo e se é tecido conjuntivo é onde nós vamos ter presença de vasos sanguíneos. Então na epiderme nós não temos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos estão presentes lá na derme. E também na derme que nós vamos ter o quê? A produção da glândula sebácea, glândula sudorípara, dos pelos, das raízes dos pelos, todas essas estruturas que aparecem lá na epiderme. Porém, é na derme que elas se desenvolvem, ok? E por último, nós temos a hipoderme, que ela é também um tecido conjuntivo, riquíssimo em tecidos adiposos, né? Gordura, lipídio, e a sua principal função é isolamento térmico e proteção contra impactos, choques, enfim, ok? Galera, não se apega a funções, a gente vai ter a aula seguinte, a próxima aula falando só de função da pele, tá?
Então foca no que nós vimos hoje, nas subdivisões da epiderme, as suas 5 camadas, camada córnea, camada lúcida, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal, tá? Também na sua segunda parte na derme e na hipoderme, ok? Fico aguardando a atividade evolutiva, muito obrigado, até a próxima.